Nós queremos saudar a todos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos mais uma vez aqui para desfrutar de uma palavra de Deus para o nosso coração. E o texto que nós vamos meditar nessa noite está em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso de número 7. Como está projetado, convido a todos para lermos juntos esse texto. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus amados, o texto nos fala de um momento importante para a humanidade, para a igreja e para a humanidade. Vivemos dias marcados pela pressa, pela insegurança, pelo cansaço emocional. Cada um de nós, de alguma forma, tem lidado com preocupações, não é verdade? Seja com a família, seja pensando no futuro, com a saúde, com o trabalho, com situações que escapam totalmente, às vezes, do nosso controle, não é verdade? A ansiedade tem sido, para muitos, uma sombra constante. Interessante, eu queria fazer uma abordagem que ansiedade, no original, quer dizer sede da alma. E nessa hora, o Senhor, conhecendo a minha, a sua, a nossa estrutura, nos deixou uma palavra simples e, ao mesmo tempo, muito profunda. Pedro, escrevendo, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esta palavra que Pedro escreve não é um conselho humano, sabemos disso. Na verdade, é uma revelação que o Espírito Santo traz para você, para nós, para a humanidade, para o homem, para a igreja dessa última hora. E quando lemos esse texto, à luz da palavra revelada e da vida profética, percebemos que o Senhor está chamando o homem e também a sua igreja para esse momento que nós estamos vivendo. Nesses dias finais, para um relacionamento de entrega, um relacionamento de confiança, de dependência do Senhor. A ansiedade é um sinal dos últimos tempos. Nunca se falou tanto em ansiedade como dos nossos dias. Jesus disse que nos últimos dias os homens estariam desfalecendo de terror na expectativa do que viria e que haveria inquietação entre as nações. Nós estamos vivendo isso, com certeza. A ansiedade tem tomado uma proporção mundial, mas o Senhor tem um povo separado, uma igreja que anda por revelação, e Ele nos dá uma grande diferença. O Senhor tem cuidado de vós. Que coisa boa é quando o homem sabe que ele está sob o cuidado do Senhor. A igreja, ela não caminha à deriva. Não somos guiados pelo caos que está à nossa volta, mas sim, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Você também pode caminhar desta forma, direcionada pelo Espírito Santo. O homem, de qualquer maneira, em qualquer situação, ele pode desfrutar desse cuidado notável e maravilhoso. E lançar não é entregar parcialmente. Pedro disse: lança sobre ele. Lançar, não entregar parte. Quando Pedro diz lançando, ele usa o original, a ideia de depositar algo pesado sobre outro. É como se a ansiedade fosse um fardo que nenhum ser humano consegue carregar sozinho. Mas aí o Senhor entra, e o Senhor não pede para carregarmos um pouco e Ele outro pouco. Não pede para dividirmos responsabilidade com Ele. Que maravilha! A ordem é clara: lance tudo, deixe tudo nas mãos daquele que tem poder para resolver. Temos aprendido, e a palavra nos ensina, que tudo o que pertence à vida da igreja, e quando nós falamos igreja, não estamos falando de denominação, tudo que pertence à vida da igreja e à nossa vida pessoal, precisa passar pelo altar de Deus. E quem é esse altar? Jesus é esse altar. O altar é a cruz. O altar é a revelação do sangue de Jesus, do Espírito Santo que nos sustenta, porque é Ele que revela o caminho, é Ele que revela a solução. O cuidado do Senhor
é um cuidado profético. A palavra diz, Ele tem cuidado de vós. Esse cuidado não começou hoje, nesse momento. É um cuidado eterno que vem desde antes da fundação do mundo, que se cumpriu na cruz e que se renova a cada dia pela ação gloriosa do Espírito Santo na vida do homem. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes, meus amigos, o Senhor nos livrou sem sequer que percebemos isso. Quantas vezes Ele nos guardou de uma decisão precipitada? Você já parou para pensar? Quantas vezes Ele colocou uma palavra, um louvor, uma profecia, um culto vivo, exatamente no momento da nossa angústia? O cuidado do Senhor é diário. O cuidado do Senhor é constante. O cuidado do Senhor é sobrenatural. Por isso que nós falamos sobre isso, a ansiedade, preste atenção, a ansiedade ela só se desfaz quando nós reconhecemos o governo do Espírito Santo. Como igreja, nós temos aprendido que o Espírito Santo governa a nossa vida, do início ao fim. Cada passo, cada decisão, cada porta que se abre, que se fecha, tudo isso é cuidado de Deus. Muitas vezes o homem não sabe lidar com as situações que surgem a cada instante. Às vezes não entendemos imediatamente. Às vezes achamos que o Senhor está calado, está ausente, está longe. Às vezes parece que nada está acontecendo como nós queremos. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. O silêncio de Deus, às vezes, é direção, às vezes é o ensino, é o cuidado. A ansiedade nasce quando tentamos assumir o governo que pertence ao Senhor. Quando o homem quer governar sua própria vida, quando o homem esquece que o governo precisa ser do Espírito Santo. Mas quando nós reconhecemos que a nossa vida está nas mãos dele, aí sim, encontramos descanso. A igreja que lança a sua ansiedade sobre ele é uma igreja que depende do Espírito Santo. E aí eu falo para você que nos acompanha, você tem podido viver isso? Você tem podido lançar sobre ele, deixar o Senhor conduzir a sua vida, dirigir? Você sabia que isso é possível? Por isso que nessa hora da caminhada, há um povo, há uma igreja que tem um caminho muito claro. Porque a operação do sangue de Jesus, ou seja, do Espírito Santo de Deus, é que governa a nossa vida. Porque nós aprendemos e sabemos que sem o Espírito Santo não podemos ter paz. Porque é Ele que traz a paz. Sem o Espírito Santo, não há renúncia, porque é o Espírito Santo que nos faz ver, que nos incomoda, Ele que convence o homem do pecado e do juízo e da justiça de Deus. Sem o Espírito Santo, não há descanso. O que mais nós queremos é descanso, né? É estar em paz com o Senhor. E aí eu posso te afirmar uma coisa, você que nos acompanha. A ansiedade não é vencido por esforço humano, por técnicas, por força de vontade, por conceitos teológicos, filosóficos, que seja. Ela só é vencida quando nós passamos pelo sangue, pelo Espírito Santo, quando Ele opera no nosso coração, aquilo que não conseguimos produzir sozinhos. Por isso que nós dependemos do Espírito Santo, porque nós sabemos que sozinhos nós não vencemos e o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Que coisa maravilhosa! Nós estamos caminhando, mas Ele está junto. Ele disse para Moisés, Moisés perguntou ao Senhor, como é que vai ser? O Senhor disse assim, Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Que coisa notável, não é verdade? A palavra dessa noite não é uma palavra teórica, não é uma palavra histórica,
Não é uma palavra abstrata, firmada em filosofias, em teologias, mas a palavra dessa noite é uma palavra profética, é uma palavra atual, é uma palavra para mim, para você, para sua família. Há algo que você trouxe no coração hoje. O que você trouxe no seu coração? O que há na sua vida hoje que tem tirado o seu sono? O que há, às vezes, o aperto no peito? Não é verdade? Quantas vezes o homem se sente assim, como se tivesse algo apertando, como se estivesse fugindo o oxigênio diante das situações que surgem a cada dia? Há algo que tem feito você imaginar cenários que talvez nunca aconteça. Mas o Senhor te diz nesta hora, lança sobre ele, lança sobre mim o teu cuidado, porque o Senhor, Ele cuida de nós. O Espírito Santo quer tirar o peso do seu coração, quer te lembrar que nada está perdido, que nada fugiu do controle dele, porque Ele é o Senhor dos senhores, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Que Ele continua sendo o Deus que vê, o Deus que guarda, o Deus que guia, o Deus que livra e que cumpre a sua promessa. Enquanto o mundo dos nossos dias vive cheio de inquietação, nós podemos viver o descanso da paz do Senhor, porque sabemos que a nossa esperança não está aqui nesta vida, porque Jesus deixou claro, o meu reino não é deste mundo, mas sim a nossa expectativa, a nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Como nós falamos no início, no original a palavra ansiedade fala da sede da alma. E o salmista descobriu o segredo para vencer isso. Ele diz assim, a minha alma tem sede de Deus, mas sede de um Deus vivo. E é esse Deus que hoje quer te dar o livramento. É esse Deus que hoje quer curar a sua ansiedade, a minha ansiedade, a nossa ansiedade. E a palavra do Senhor para nós nessa noite eu vou repetir. Está no verso 7 do capítulo 5 de 1 Pedro. Lançando sobre ele toda, não é parte não, é toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é a segurança. A ansiedade está aí, permeando o mundo dos nossos dias, não é verdade? Mas nós temos um recurso, nós podemos lançar sobre ele, entregar a ele, depositar nele toda a nossa confiança, porque ele tem cuidado de vós. Que o Senhor possa abençoar você, a sua casa, com essa palavra, e que você possa exercer esse direito que você tem, que o Senhor nos deu, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Que Deus te abençoe e deseja a todos a paz do Senhor Jesus.